sempre eu não esquecer de ninguém. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Ô, glória! Gente, Deus me deu essa palavra ontem, 1h da manhã. A pessoa dormiu acho que 2 horas e pouco hoje. Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Cadê? Isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Oh, Jesus amado! Essa palavra, Deus me deu essa palavra, gente, ontem 1h30 da manhã, pra vocês terem ideia. E eu quero que você medite comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos caminhar nessa palavra, porque Deus tem uma direção muito clara pra gente nesse segundo semestre. Na quarta-feira, gente, dia 29, Deus trouxe muito forte ao meu coração algo novo. Deus falou assim pra mim: filha, no segundo semestre, para você viver aquilo que eu tenho liberado pra você, você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do primeiro V, que é o V de vigiar. Gente, eu preciso dizer pra vocês nessa manhã que nós estamos nos últimos dias da volta de Jesus Cristo. Nós estamos nos últimos dias da volta de Jesus Cristo. E nós precisamos, mais do que nunca, estarmos vigilantes. Estarmos vigilantes nos nossos pensamentos, estarmos vigilantes nos nossos sentimentos, estarmos vigilantes nas nossas emoções, estarmos vigilantes nas nossas palavras, estarmos vigilantes naquilo que está acontecendo no mundo. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, que ninguém saberá o dia nem a hora. E ele pode vir a qualquer momento. A absolutamente qualquer momento. E se você não estiver vigiando, se você não estiver vigilante, se você não estiver com as suas lamparinas acesas, o noivo vai chegar e você não vai entrar. Ei, tá mais do que na hora de você colocar azeite na tua lamparina. De você estar atento, de você estar buscando, de você estar buscando a face dele como você nunca buscou antes. Ei, compra azeite agora. Faz o que precisa agora. Busca a Deus enquanto pode achá-lo. Se arrepende agora. Para de ser fofoqueiro agora. Para de ser mentiroso agora. Vigia em nome de Jesus. E a segunda palavra que Deus me deu foi sobre verdade. Eu comecei a ler a Bíblia nesses últimos dias do mês de julho e eu comecei a perceber que existe mais uma palavra para o Espírito Santo. Tem algumas versões da Bíblia que Deus fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E aquilo começou a vir, gente, como uma flecha no meu coração. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. A Bíblia diz que nós buscamos a Deus e encontramos quando nós buscamos em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu pergunto para mim e para você nessa manhã: você e eu, nós temos sido de verdade? Nós temos falado a verdade? Nós temos profetizado
a verdade? O que tem mais visitado a nossa mente e o nosso coração? A verdade ou a mentira? O que nós temos mais buscado, executado e pensado nos últimos dias da nossa vida? A verdade ou a mentira? Então Deus falou assim para mim, filha, para que você viva o que eu tenho para você viver, você precisa estar vigilante e deixar o Espírito da verdade reinar. Não é nem habitar, é reinar dentro de você. Hoje é a live das primícias. Nós estamos aqui buscando Deus, buscando uma direção de Deus no primeiro dia do mês, no primeiro dia do semestre. A pergunta hoje é, Senhor, qual é a direção? Qual é a direção? Deixa eu te falar outra coisa. Sabe outra coisa que Deus falou muito comigo esses dias? Que tem muita gente se movendo para qualquer lado. Tem muita gente se movendo na sua carne, achando que está se movendo no espírito. Só que Satanás, ele é enganador. Ele quer nos distrair. E eu quero te fazer uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, na verdade, antes de eu entrar na palavra de hoje. Você está se movendo debaixo da sua vontade? Você está se movendo naquilo que você acha que tem que se mover? Ou você está se movendo na direção daquilo que Deus tem para você? Onde você está se movendo? Não basta apenas se mover. Nós precisamos nos mover na direção certa. Nós precisamos nos mover na direção certa. Às vezes a gente está num ativismo religioso. Você faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. Você está fazendo tudo, menos o que Deus te mandou fazer. E eu vou repetir para você. Não é sobre funcionar. É sobre fluir. A pior coisa que tem é você funcionar em algo que Deus não te chamou para fazer. E quantas pessoas estão por aí? Fazendo, mas estão fazendo para alimentar o seu ego. Estão fazendo para alimentar o seu orgulho. Estão fazendo para alimentar a sua soberba. Estão fazendo para alimentar a sua prepotência. Eu quero te fazer uma pergunta. Presta atenção. Você tem se movido em qual direção? Qual é a direção que você tem se movido? Você tem se movido debaixo da oração e debaixo da direção de Deus? Você tem se movido como Moisés, que de dia ele tinha a nuvem para guiá-lo e à noite ele tinha também ele era guiado por Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Ou você tem sido guiado pela sua vontade, pela sua carne? Deus nos convida, olha bem para mim. Deus está me convidando e te convidando para nos movermos na direção certa, na direção que Ele nos chama e não na direção que nós queremos, na direção que Ele nos chama. Ei, olha aqui para mim. Deus falou para mim que julho é um mês de conserto.
Eu não sei na sua casa, gente, mas na minha casa, o que começou a quebrar no final do mês de julho, você não tem noção. Eu tava andando aqui, bati no sofá, quase que eu quebro o dedo mindinho. Aí eu fui abrir a persiana da cortina, quebrou a persiana. Aí eu tava lavando roupa, a minha máquina começou a vazar água. Eu tava lavando louça, quase que a xícara caiu, quase quebra. Eu comecei a repreender. Falei, tá repreendido em nome de Jesus. Todo espírito de quebrar as coisas dentro da minha casa tá repreendido em nome de Jesus. E Deus falou assim pra mim, filha, estou sinalizando. Estou te sinalizando no mundo espiritual. Julho é um mês de conserto. Julho é um mês de conserto. Olha pra mim. Deus vai curar. Deus vai consertar. Deus vai restaurar. E Deus vai ressuscitar muita coisa que tá quebrado, que tá morto e que ninguém dá nada na sua vida no mês de julho. E o tema de hoje é: Deus ainda cura. Deus ainda cura. Deus ainda liberta. Deus ainda ressuscita. Deus continua sendo Deus. E é por isso que a palavra que ele me deu está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E eu quero que você leia comigo. Leia comigo a partir do versículo 1, diz assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, Pedro estava junto com João. Eu quero te falar de unidade. Eu quero te falar de unidade. Eu quero te falar de união. Pedro e João estavam juntos indo para o templo. Você tem uma aliança de oração? Você tem uma aliança de verdade? Você tem uma pessoa que é alguém enviado do próprio Deus e que essa pessoa te leva para o templo para orar? Essa pessoa te chama para você orar na sua casa. Essa pessoa, quando você está triste, ela te liga e fala, ei, levanta a cabeça, Deus é contigo, já deu tudo certo. A primeira coisa que a gente começa a ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, é que está Pedro e João. 2 discípulos, 2 homens de Deus, 2 amigos, inclusive. Porque se você for ver, ao longo da Bíblia, quando você está lendo, quando tem a Santa Ceia, a última Santa Ceia, que Jesus fala que vai ter um entre eles que vai trair Jesus, se você observar, quando Jesus fala isso, Pedro olha para João, que está próximo de Jesus, e pede para João perguntar para Jesus quem é que vai trair. Então isso mostra o quê? Uma amizade, uma união, uma unidade entre Pedro e João. Se você observar durante todo o Novo Testamento, enquanto Jesus estava na terra, era Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago no Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago no barquinho. Pedro, João e Tiago. Ou seja, você vê unidade. E a primeira coisa que Deus falou ao meu coração foi sobre as pessoas que estão ao nosso lado. A primeira coisa, o primeiro recado que Deus quer te dar nessa manhã é: vigia com quem está do seu lado. Vigia com quem que você leva para sua casa. Vigia. Esteja debaixo da direção do Espírito Santo. Nem todo mundo que está com você te ama de verdade. Nem todo mundo que está com você torce por você de verdade. Nem todo mundo que está ao seu lado quer te ver crescer, quer te ver ter sucesso. Tem gente que está do teu lado que é invejoso,
que é manipulador, que te olha de rabo de olho, que te olha de uma maneira maldosa. Tem gente que tá do teu lado que não vê a hora de você cair para ela poder dar risada. E que são pessoas fingidas e mentirosas. Mas se você buscar o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar quem está do seu lado, que é enviado por Deus, e quem está do seu lado, que é enviado de Satanás. Como Deus falou comigo. Ei, certo dia, Pedro e João. Aí presta atenção. Por acaso aqui está dizendo que Pedro e João estavam fofocando? Que Pedro e João estavam falando dos outros discípulos? Aqui está dizendo, por exemplo, que Pedro e João estavam tomando um sorvete por volta das 3 horas da tarde? Aqui por acaso está dizendo que Pedro e João estavam fazendo uma massagem às 3 horas da tarde? Porque amigo para tomar um sorvete, amigo para estar num restaurante, amigo para estar vivendo coisas da terra, você tem de sobra. Agora são raros os amigos que você tem, que são amigos espirituais. E aqui é tão lindo que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João estavam em direção ao templo. Estavam subindo ao templo. A direção não era o bar, não era o shopping, não era a casa de alguém, não era a diversão, era o templo. E era na hora da oração. Versículo 2 diz assim: estava sendo levado para a porta do templo. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Ei, olha para mim. Talvez tenha áreas na sua vida que você é um aleijado de nascença. Talvez tenha áreas na sua vida. Eu não sei se é a sua vida financeira. Eu não sei se é o seu casamento. Se é a sua vida sentimental, se é a sua vida espiritual, se é a sua vida familiar, mas que é uma área que te envergonha, é uma área que te entristece, é uma área que te envergonha ao ponto de você precisar pedir esmolas. Qual é a área? Olha bem para mim. Qual é a área da tua vida que é aleijado de nascença? Qual é a área da tua vida que você está tendo que pedir esmolas? Qual é a área da tua vida que Satanás tem te aprisionado? Que Satanás tem te envergonhado? Que Satanás tem feito você sofrer? Deus tem algo novo para essa área. Que todos olhavam e diziam: aí, é aleijado. Ih, o filho de fulano tem mais jeito não. Ih, tá nas drogas. É homossexual. É divorciado. Ih, isso aí, ó, fofoqueiro. Eu não sei qual é a tua área que você está completamente aleijado. E não é qualquer aleijado. É um aleijado de nascença. É aquela área da sua vida que você vem patinando nela desde quando você nasceu. Aleijado de nascença
é aquele que já nasceu aleijado. Talvez tenha uma área na sua vida que você peleja desde quando você se conhece por gente. Que você às vezes olha e você fala, não, não é possível, gente. Não é possível. Não é possível que aconteça na vida de todo mundo, menos na minha. Não é possível que todo mundo casa, menos eu. Não é possível que todo mundo prospera, menos eu. Não é possível que o marido de todo mundo é convertido, menos o meu. Qual é a área que você tem sido envergonhada? Ei, olha pra mim. Qual é a área que você nunca teve alegria na sua vida? Que você até já tentou, já maquiou, mas a alegria de verdade de você dizer, uau, tô plena, tô feliz com essa área especificamente. E você olha e você fala, eu nunca fui plena nessa área. Eu nunca fui feliz de verdade nessa área. Eu nunca fui transformada de verdade nessa área. Talvez muita gente já viu você pedir esmola. Talvez a maioria das pessoas já jogaram inclusive uma palavra maldita sobre você. Que essa situação não teria mais jeito. Que essa situação não teria mais jeito. Ei, mas eu preciso te dizer nessa manhã que o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer, não há aleijado que continue aleijado quando a presença de Jesus chega. Não há cego que continue cego quando a presença de Jesus chega. Não há trevas que resista quando a presença de Jesus chega. Quando Jesus chega, todas as trevas têm que sair. Quando Jesus chega, tudo que está desorganizado tem que ser organizado. Quando Jesus chega, tudo aquilo que estava sem ordem, que estava desequilibrado, tem que entrar em ordem e tem que ser equilibrado, tem que ser iluminado, tem que ser curado. E o versículo 3 diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Vendo que Pedro e João ia entrar no templo, aquele aleijado pediu esmola. Ei, olha bem para mim. O mês de julho é mês de você pedir. Presta atenção no que eu vou te falar. O mês de julho é mês de você pedir, mas não é mês de você pedir para homens. Pedro e João aqui simbolizam os discípulos de Jesus. Aqueles que estavam na terra espalhando, propagando o evangelho, as boas novas. Mas o mês de julho é mês de você pedir para Deus. É mês de você clamar o Espírito Santo. Talvez tem coisas aqui que você já até desanimou de pedir para Deus. Que você já disse assim, Deus, sabe de uma? Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Tem coisas na sua vida que você já parou de orar. Você parou. Você parou, sabe por quê? Porque você desanimou. Você parou, sabe por quê? Porque você orou tanto e não viu nada acontecer. Você parou, sabe por quê? Porque você desanimou. Você parou porque você começou a ouvir os barulhos do mundo. De que não ia dar certo, de que não é pra você, de que você já tá muito velho, de que você já tá muito novo. Você parou de pedir. E se você ler lá, eu estava lendo isso ontem, em João 16. Quer ver? Vou até pegar para vocês aqui. João 16 diz assim:
Só um minutinho. João 16, cadê, gente? Eu li isso ontem. É João 16? Calma aí. Não, João 15. João 15, versículo 8 diz assim. João 15, versículo 8 diz assim. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O meu Pai é glorificado pelo fato de darem muito fruto, e assim serão. Ei, deixa eu te dizer. Em João 16 também diz que nós podemos pedir em nome de Jesus. Nós podemos pedir ao Pai em nome de Jesus. E que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concederá. A Bíblia diz assim, aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então, deixa eu te falar uma coisa. Julho é mês de você pedir. Mas não é você pedir de qualquer forma, nem você pedir para qualquer pessoa. Julho é mês de você pedir ao seu Pai e você pedir em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia é clara na direção, quando diz assim, ó, tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês receberão, para que o Pai seja glorificado através da sua vida. Então, presta atenção. É você pedir para quem? Para o seu vizinho? É você pedir para o seu patrão? É você pedir para o seu marido? Não. É você aprender a pedir para aquele que pode te dar. É você pedir para aquele que pode te dar, que pode te curar, que pode te socorrer, que pode te ressuscitar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Maria e Marta estavam passando pela enfermidade que Lázaro estava vivendo, quem que Maria e Marta mandou chamar? Maria e Marta mandou chamar Jesus. Maria e Marta mandou chamar aquele que ressuscita, aquele que cura. O problema é que na maioria das vezes a gente chama a pessoa errada e pede para a pessoa errada. Aí as coisas não acontecem e a gente fica frustrada. E até rimou. Se você pede para a pessoa errada, você vai ficar frustrada. Se você pode para a pessoa errada, você vai ficar decepcionada. É hora de você pedir ao seu Pai que está nos céus. E você pedir em nome de Jesus Cristo. Porque aquele que pede, recebe. Você precisa abrir a sua boca. Tem muita gente aqui, presta atenção. Gente, Deus me deu uma palavra esse mês sobre fofoca, murmuração, reclamação e ingratidão. Presta atenção. Tem muita gente aqui que abre a boca para reclamar. Tem muita gente aqui que abre a boca para murmurar. Tem muitas pessoas aqui que abrem a boca para fofocar, para falar mal dos outros. Tem gente que abre a boca para criticar o pastor, para criticar a igreja, para criticar o ministério, para falar mal da roupa da vizinha. Você abre a boca para falar o que não deve. E o que você deve, você não fala. A Bíblia deixa claro que esse aleijado, ele era aleijado de nascença, mas ele não era mudo. Ele não era mudo, ele tinha boca. Esse aleijado também não era cego. Ele enxergava. Ele enxergava e ele tinha
boca. E quando, presta atenção, vendo Pedro e João, vendo que Pedro e João iam entrar no templo do pátio, pediu-lhes esmola. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Peça para Deus. Peça para Deus curar tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está morto. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é Deus de esmola, não. Deus é um Deus de abundância. Eu tive uma revelação, gente, muito forte em Israel. Tive uma revelação muito forte. Onde Deus falou para mim que muitas pessoas buscavam migalhas. Migalhas. Olha para mim. O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido migalhas? Você tem pedido esmolas? Ou você tem pedido aquilo que Deus pode te dar? Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário, que mesmo quando você pede esmola, Ele te dá cura. Aquele aleijado, aquele mendigo aleijado, a visão dele era tão limitada, a frustração dele era tão grande, a decepção dele já era tão grande. Ele achava que a vida dele já era para viver de esmola pro resto da vida. Que ele estava diante de 2 discípulos do Senhor. E ele abriu a boca para pedir esmola. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos diante de Deus. E nós somos tão limitados que nós pedimos esmolas. Que nós pedimos migalhas. Mas a misericórdia de Deus é tão grande. E eu acho lindo, gente. É por isso que eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Só um Deus que é rico em misericórdia para você pedir esmola e Ele te dá cura. Para você pedir esmola e Ele mudar a tua história pro resto da vida. É somente Deus que pode fazer isso. Ninguém mais não, gente. Porque na maioria das vezes o povo é assim. Se você pede isso aqui, Ele te dá isso e ainda te dá reclamando. Nós seres humanos somos assim, né? A gente pede isso aqui, as pessoas nos dão isso e ainda dá reclamando. Mas não. Deus, você pede esmola. E Ele fala para você, levanta e anda. Ele fala, eu não tenho esmola para você. Eu tenho vida. Eu tenho conserto. Eu tenho um novo tempo. Você tem noção disso? Até aquilo que você está pedindo para Deus, que é uma esmola, Deus vai te dar muito além do que você pode pensar, sonhar ou imaginar nesse mês de julho, em nome de Jesus. E aí diz assim, ó, no versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Eita, ricantará, xerebecanta. Talvez você esteja esperando de Deus uma esmola. Talvez você tenha pedido algo para Deus que você está pedindo e é uma esmola. Mas presta bem atenção. Que o mês de julho é mês de você ser surpreendido por Deus. Presta bastante atenção. Porque no mês de julho, Deus vai derramar sobre a sua vida muito além daquilo que você pediu, daquilo que você pensou ou daquilo que você imaginou. E no versículo 6 diz assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Ai, gente. Como o Espírito Santo falou comigo nessa noite. Eu recebi essa palavra de uma amada à 1h30 da manhã. E quando eu comecei a ler, mas o Espírito Santo ministrou tanto no meu coração. Quando Pedro disse assim,
Eu não tenho nem prata e nem ouro. Quantas vezes as pessoas, elas pedem algo pra gente, ou elas esperam algo pra gente, elas esperam algo da gente por causa daquilo que a gente tem. Quantas vezes que pessoas só são nossos amigos pelo dinheiro que a gente tem, pela casa que a gente tem. E eu fiquei alguns minutos nesse versículo. Eu fiquei alguns minutos nesse versículo quando Pedro disse assim: não tenho nem prata nem ouro. Gente, foi tão lindo que ontem à noite parecia que Deus tinha me... Como é que fala, gente? Tinha me parado no tempo. Eu li isso, não tenho nem prata e nem ouro. E parou. Parou tudo ao meu redor. E Deus começou a ministrar o meu coração. Olha pra mim. Aquele mendigo achava que ele precisava de uma esmola. Aquele mendigo achava que o que ele precisava era de uma esmola. Só que a grande verdade é que o que aquele mendigo precisava não era de uma esmola. O que aquele mendigo precisava era de um milagre. Só que aquele cego, aquele mendigo, na visão limitada dele, porque ele não era cego fisicamente, mas ele era cego espiritualmente. Aquele mendigo, na cegueira espiritual dele, ele só pediu uma esmola. E quantas vezes nós fazemos isso? Eu preciso te dizer uma coisa. Aquilo que você está pedindo para Deus, nem sempre é o que você realmente precisa. Aquilo que você está pedindo para Deus, nem sempre é o que você realmente precisa. Mas Deus não vai te dar o que... Olha bem para mim. Que essa é uma palavra do Espírito Santo. Deus não vai te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você precisa. Oh, aleluia! Deus não vai te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você precisa. Porque se Deus fosse olhar e Deus fosse responder o pedido desse mendigo, Deus não ia ter levantado Pedro e João. Deus ia ter colocado na direção daquele homem um homem que pudesse dar ouro e prata. Mas Deus é tão lindo que Deus sabia que aquele mendigo precisava era de algo espiritual. Ele não precisava de alguém que ia dar ouro e prata, ele precisava de alguém que ia dar cura, que ia dar libertação. Talvez você está pedindo tanto para Deus algo que é uma esmola. E Deus não vai te dar esmola. Deus vai te dar plenitude. Deus não vai te dar o que você precisa, o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Mas eu garanto a você que Deus é perfeito. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E ele não vai te dar o que você está pedindo. Ele vai te dar o que você precisa. Então, ei, será que você tem coragem de olhar para Deus e falar assim: Deus, não me dá o que eu estou pedindo, não. Me dá o que eu preciso. O Senhor me conhece muito melhor do que eu mesma. O Senhor conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Então não me dá o que eu estou pedindo. Me dá o que eu preciso. Gente, o Espírito Santo trouxe à minha memória ontem à noite que nós não sabemos nem orar como convém. Nós não sabemos nem orar como convém. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, talvez você está achando que você precisa de um investidor. Talvez você está achando que você precisa de um emprego. Mas eu garanto a você
que o que Deus vai te dar no mês de julho vai te surpreender de maneira sobrenatural. Assim como aquele mendigo foi surpreendido. Continua lendo comigo o versículo 6 que diz assim: disse Pedro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ei, olha para mim. Jesus está me chamando e te chamando para andar, para caminhar, para prosseguir, para continuar. É isso mesmo, Angélica. Peça para Deus não para Ele suprir as tuas vontades, mas peça para Deus suprir as tuas necessidades. É exatamente isso, Angélica. Peça, isso é uma chave. Peça para Deus suprir, não as tuas vontades, mas peça para Deus suprir as tuas necessidades. Porque Ele, como um bom pai, Ele sabe exatamente o que você precisa. E o versículo 7 diz assim: segurando-o pela mão, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus vai te segurar pela mão. Jesus vai te segurar pela mão direita. Jesus vai te segurar pela mão direita. Vai te ajudar. Vai te levantar. Vai firmar os teus tornozelos. Vai firmar os teus pés. E você vai dar um salto. Porque é lindo ver o versículo 8 que diz assim: e de um salto só, pôs-se em pé e começou a andar. Ei, presta atenção, tá? Muitas vezes, a gente quer focar só no salto. E de um salto só, ele se pôs de pé. Mas a gente esquece de meditar no que está escrito no versículo anterior. No versículo anterior diz que segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e pôs os seus pés e os seus tornozelos firmes. Você vai levantar de um salto só. Desde que quem esteja segurando a tua mão seja Jesus. Você vai levantar de um salto só. Desde que os seus pés estejam firmados em Jesus. Patrícia, como que os meus pés vão estar firmados em Jesus? Se os seus pés estiverem firmados na palavra. Julho é um mês que Deus está te chamando e me chamando para a gente mergulhar na palavra. Para a gente se aprofundar na palavra. Mas não é para ler para você ter mais conhecimento. Não é para você ler para você ser uma pessoa cheia de conhecimento. Não. É para você ler e praticar. É para você ler e praticar aquilo que você está lendo. Olha para mim. Olha para mim. Tem áreas na sua vida que no mês de julho, se você fixar os seus pés, se você firmar os seus pés no Senhor, se você segurar na mão dele, ele vai te levantar e ele vai te dar uma palavra. Caminha. E vai ser de um salto só. Um salto só. E um milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. E de um salto só, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando
saltando e louvando a Deus. E você não vai levantar para ficar de qualquer jeito, não. Você vai levantar de um salto só e você vai entrar no templo. Você vai saltitar, você vai louvar, você vai glorificar, você vai exaltar. Você vai fazer como Davi quando entrou em Jerusalém segurando a arca, que Davi entrou dançando, saltitando e Davi não estava nem aí para o que falavam dele. Em nome de Jesus, julho é mês de você se levantar de um salto só, de você glorificar, de você exaltar e de você saltear na presença de Deus. Eu creio em nome de Jesus. E de um salto só, pôs-se de pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Presta bem atenção. Jesus vai te curar, mas é para você andar. Jesus vai te curar, mas é para você saltitar. Jesus vai te curar, mas não é para você ter orgulho, prepotência ou arrogância. Jesus vai te curar, sabe para quê? Para que você possa andar, saltitar e louvar a Ele. E glorificar a Ele. Olha só, o versículo 9 diz assim: quando todo o povo o viu andando e louvando, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Repete comigo da sua casa aí. Repete comigo isso. Repete, repete essa palavra aí comigo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Ei, todos ao teu redor vão ficar perplexos e admirados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Todos, aqui não está dizendo que alguns, aqui não está dizendo que poucos, não. Aqui está dizendo que todos viram que ele era passado, ele era aquele que mendigava, mas agora é o que estava andando, saltitando e glorificando. E é para isso que Deus está nos chamando. A tua vitória vai ser tão grande que ninguém vai entender, né, Selminha? Aleluia, glória a Deus. Se você puder, digita isso aí. Todos, obrigada, Raquel, todos ficarão perplexos e muito admirados. Engraçado que Deus é tão lindo que Deus colocou muito aqui, gente. Deus colocou muito. Todos ficarão perplexos e muito admirados com aquilo que havia acontecido. E é para viver essa palavra que Deus está nos chamando, nos convidando no mês de julho. Mas você não pode se esquecer dos passos anteriores. Às vezes você fica só com esse último versículo que está aqui no capítulo 10, no versículo 10. Todos ficarão perplexos e muito admirados. Mas você esquece de colocar em prática tudo o resto do 1 até o 10. A palavra está do versículo 1 até o versículo 10. Aquele mendigo teve que ter a atitude de ir para frente do templo. Aquele mendigo teve uma atitude de ir para frente do templo. Aquele mendigo teve uma segunda atitude de pedir esmola. Ele pediu. Até mesmo pedindo da forma errada, mas ele pediu. Aquele mendigo, ele entendeu quando Pedro disse para ele que ele precisava se firmar primeiro,
Aquele mendigo aceitou segurar na mão de Pedro. Porque você concorda comigo que aquele mendigo podia não ter aceitado, podia não ter confiado? Aquele mendigo podia não ter confiado e não ter segurado na mão de Pedro. Mas ele confiou. Ele segurou na mão de Pedro. Ele permitiu o Espírito Santo fixar os tornozelos dele para que ele pudesse andar. Então, ei, Jesus está nos chamando para um nível de confiança que a gente nunca teve antes. Jesus está nos chamando para firmarmos os nossos pés na palavra dele, praticarmos a palavra dele dia e noite. Jesus está nos chamando para termos uma vida muito mais intensa de oração. Pedir fala de orar. É tempo de você ter ação, é tempo de você ter atitude, é tempo de você confiar, é tempo de você segurar, presta atenção, é tempo de você segurar nas mãos de Jesus. E é tempo de você confiar em Jesus. É tempo de você fixar e firmar os seus pés em Jesus. É tempo de você fixar os seus olhos em Jesus. Presta atenção. Para aquele homem andar, para aquele homem receber o milagre, ele teve que pedir, ele teve que confiar, ele teve que segurar nas mãos de Pedro. Ele teve que segurar na mão de Pedro. Senão, se ele não tivesse pedido, se ele não tivesse ido para os templos, se ele não tivesse confiado, se ele não tivesse segurado na mão, se ele não tivesse deixado os pés e os tornozelos deles fixarem, ele não ia receber o milagre. Antes do milagre, tem o seu clamor. Antes do milagre, tem o seu pedido. Antes do milagre, tem a sua entrega. Antes do milagre, tem a sua confiança. Antes do milagre, tem você segurar nas mãos de Jesus. Ei, olha para mim. É sobre você segurar nas mãos de Jesus. É sobre você confiar em Jesus. É sobre você firmar os seus pés nele. Deus está... Olha bem para mim. Olha bem para mim que eu vou encerrar a live agora. Mas eu não poderia encerrar sem falar para você uma coisa. Obediência, para ser plena, tem que ser imediata. Deus falou isso para mim na quarta-feira. Deus falou assim, filha, tem muita gente que tá achando que obedecer na hora que eles querem. Olha para mim. Deus tá te chamando para um nível superior de obediência. E o nível superior de obediência é quando você obedece sem questionar, quando você obedece de imediato e quando você obedece na hora. Deus está te chamando para um nível hard de obediência. É na hora que ele mandar, não é na hora que você quer obedecer. Obediência, para ser obediência de verdade, é você obedecer na hora que ele mandar e não na hora que você quer obedecer. Para você viver o sobrenatural de Deus, Deus está te chamando para o nível mais profundo de obediência e de confiança. Para de questionar. Para de questionar. E simplesmente obedece, mas obedece de maneira imediata. Se Deus mandou você dar, dá. Se Deus mandou você orar, ora. Se Deus mandou você caminhar, caminha. Se Deus mandar você deitar, deita. Se Deus mandar você levantar, levanta. Faz o que Deus está mandando. Faz o que Deus está mandando e como Ele está mandando. Na hora que Ele está